mais um vídeo desse canal e hoje vai ser um tema diferente do que respondendo perguntas ou esclarecendo por que eu sumi. Eu sumi, mas eu tava ocupado. Me desculpas. Hoje eu vou explicar como surgiu o mundo de acordo com as mitologias. Eu queria lançar esse vídeo já há muito tempo, como falei no vídeo anterior, se você não viu, vai lá ver. Mas eu só consegui lançar agora por conta que eu tô com o tempo meio coisado, meio atrapalhado. Mas esclarecendo uma coisa, eu vou falar sobre 3 mitologias porque eu não tive tempo de pesquisar as outras mitologias. Eu até tentei da mitologia egípcia, só que eu não consegui porque pra mim ficou muito complexo ali e eu desisti. Na mitologia chinesa, no começo não existia nada, mas o universo tinha um formato oval, e dentro desse ovo tinha o Panku. Panku, então, ele acordou do seu sono eterno, e com um machado, ele quebrou o ovo, causando uma grande explosão. Sim, os chineses aceitam a ideia do Big Bang, tendo tudo que existe no universo. Então Panku segurou a parte mais leve, mais clara, Yang, e a parte mais pesada e mais escura, Yin, assim formando o céu e a terra. Depois que ele segurou os dois até um momento que eles cresceram numa altura suficiente, Panku morreu, e dali do seu corpo, de sua respiração surgiu o vento, do seu sangue surgiu os mares, os rios, os lagos, e virou uma no meio de uma lagoa. Nada a ver com o vídeo, mas só quis mencionar. Seus ossos formaram as montanhas, acho que dali muita parte do seu corpo foi formando uma coisinha do universo. Seus olhos formaram o sol e a lua. Só que eu não podia deixar de fora a mitologia mais conhecida. A mitologia grega, aqui que tá no meu roteiro, é a que mais ocupa espaço porque a história é longa. Porque eu vou assim, da criação do universo até a criação do homem. Na mitologia grega começa igual às outras. Assim, no começo não existia nada, apenas o caos, o deus do nada. Ele só era mais fraco porque ele criou o universo. Caos chegou um dia que ele foi entediado. Ele pegou e criou a Gaia, a Terra. Hélio, o Sol, e Nix, a Noite, e entre várias outras. Mas o principal aqui é Urano. Urano era o céu, e Gaia se relacionou com Urano, e disso eles tiveram filhos. Os Ciclopes, Titãs e Hecatônquiros. Mas ele não queria perder aquela estatura de maior deus, ele pegou e prendeu todos eles no útero de Gaia. A Gaia, então, morrendo de dor, resolveu se vingar do marido, se juntando a Nix, tomando uma foice de diamante. E ela foi até seus filhos e pediu para que um deles matasse Cronos. E os mais velhos nenhum queria aceitar, né? Porque o deus mais poderoso, mas o mais novo aceitou. Cronos, o deus do tempo. Então, aí tem algumas divergências, porque uns dizem que Cronos matou Urano na hora ali do ato que ele ia fazer com Gaia, e outros dizem que ele estava escondido. Mas de qualquer forma, Cronos cortou os testículos de Urano. Aí Urano lançou uma maldição para Cronos: o que fizeste comigo, receberás de seus filhos. Dali o tempo se passou, Cronos, o deus do tempo, se tornou o deus mais poderoso, e ele se casou com a sua irmã Reia, e daí eles começaram a ter filhos, né? Ela queria ter filhos, ele não, com medo da maldição do pai. E daí o que ele fez? Ele pegou e devorou os filhos. A sorte é que os filhos eram imortais, então estavam vivos dentro do estômago de Cronos. Até que Reia, cansada do tirano, pegou e seu último filho ela entregou para Gaia. Então Gaia pegou esse filho e começou a criar. Reia enganou Cronos com uma pedra. Dali Gaia cuidou do garoto, que logo passou a ser chamado Deus. Ele se disfarçou e deu um vinho para Cronos. Cronos, ele bebeu do vinho e vomitou os irmãos de Zeus. Então eles fugiram e dali se juntaram ao Monte Olimpo, sua futura casa. Cronos, então furioso, ele se junta a seus irmãos, vai lutar com seus filhos. Dali começa uma guerra, começa a durar muito tempo. Zeus e seus irmãos estavam perdendo. Então ele foi até o submundo e chamou os Ciclopes e Hecatônquiros, que estavam furiosos com Cronos. Então, quando eles subiram, Zeus conseguiu vencer a batalha porque a fúria dos Ciclopes e Hecatônquiros foi suficiente para eles poderem acabar com Cronos. Então o mundo estava destruído. Zeus, vendo isso, chamou Epimeteu e Prometeu. Epimeteu, ele criou os animais, e Prometeu criou a humanidade. A humanidade não, porque ele criou só os homens e só tinha festa francesa nesse tempo. Mas aí Prometeu, ele
pegou o fogo do Monte Olimpo e entregou para os homens. Aí os homens começaram a se desenvolver. O fogo simboliza o conhecimento. Zeus, vendo que Prometeu não cumpriu o que prometeu, ele pegou Prometeu e acorrentou ele no alto de uma montanha, onde a águia de Zeus ia lá rachar essa pele e comer a barriga dele inteira até chegar no fígado. Aí ela iria embora para voltar no dia seguinte. Ele se regenerava. Toda noite ele se regenerava só para ter o sentimento de dor no dia seguinte. Então Zeus se une aos deuses para criar uma mulher, que naquele tempo era castigo para os homens. Alguns homens acham que era castigo ainda, né? Bom, ela recebeu dos deuses a astúcia, a sensualidade, o conhecimento e entre outras coisas. Então Zeus deu uma caixa para ela. O nome dela era Pandora, tá? Esqueci de falar. Zeus deu uma caixa para ela e disse para ela nunca abrir. A mulher também recebeu a curiosidade. Dali ela começou a ficar se coçando assim, querendo abrir a caixa. Teve um dia que ela não se aguentou e abriu a caixa. Da caixa então saiu várias coisas ruins, a ira, a inveja, essas coisas ruins. Algumas versões dizem que a esperança ficou dentro da caixa. Quando ela se desesperou, ela fechou a caixa de uma vez. Algumas versões dizem que a esperança ficou dentro da caixa. Outras dizem que a esperança saiu. A mitologia nórdica não é tão longa assim quanto a mitologia grega. E graças a Deus que não. Bom, tudo começa no vazio. De novo, no vazio, que existe alguma coisa que eles falam que não existe nada, mas existe alguma coisa no nada. Esse nada era chamado de Inundagal, que existe dois mundos: a terra de gelo, Niflheim, e a terra de fogo, Muspelheim. Da terra de gelo saiu um bloco. Esse bloco começou a se derreter pela terra de fogo, Muspelheim. Essas palavras são bonitas e são difíceis de falar e de memorizar ao mesmo tempo. O bloco de gelo começou a derreter. E desse derretimento surgiu um ser chamado Ymir. E com ele surgiu uma vaca. Essa vaca, de suas tetas, dava vida a 4 rios que alimentavam Ymir. A vaca se alimentava também de um gelo onde estava um ser chamado Purê. Ymir, ele continuava criando outros gigantes enquanto dormia. Aí depois que Purê se descongelou, ele se uniu com uma gigante que teve um filho, que se uniu com outra gigante que teve 3 personagens principais na mitologia grega: o Odin, o Vili e qual é o nome do outro? O Vé. Esses 3 se cansaram do mundo que eles viviam, então eles lutaram contra os gigantes e mataram os gigantes. Dali eles criaram os rios, os mares, as montanhas e entre outros. E dos pequenos seres que haviam deles criaram os animais. Até onde eu vi era isso. Então os 3 irmãos decidiram que aquele mundo era belo demais para não ser habitado. E dali viram 2 troncos, e desses 2 troncos criaram o homem e a mulher. Na mitologia nórdica, toda a humanidade surgiu a partir desses 2 seres. E esse foi o vídeo. Nossa, deu muito trabalho pesquisar isso. Eu queria lhe falar que tem gente que parece que não entende quando eu falo de mitologia. Eu queria falar que eu não acredito nessas mitologias. Sim, eu acredito no Deus, só que não é o Deus da Bíblia também. E para os cristãos eu sou ateu. Mas assim, eu não acredito nessas mitologias, mas eu acho interessante conhecer outras mitologias, outras religiões, além do que a gente já conhece. E também nem ter intolerância religiosa, porque isso é crime. E respeitem todas as religiões, não importa o quão diferente seja, não importa se outra pessoa fala mal dessa religião. Pelo amor de Deus, respeitem as outras religiões de outras pessoas. Não julguem ninguém pela religião que acredita. Era só isso mesmo que eu queria falar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tenha um bom dia aí. Thank you.